Olá, saudações a todos e a todas. Uma satisfação muito grande ter você aqui ao canal. E hoje eu vou trazer uma informação: como fazer uma consulta processual na Justiça Federal. E aqui vou falar especificamente da Bahia, mas você pode aplicar esse conhecimento também em outras sessões, tá? Eu sou o professor Matheus Ceira Bezerra, sou doutor em Direito pela UFBA, sou advogado e professor da UNEB. Inicialmente, você tem que identificar o site que está vinculado, o seu processo. Então, no caso da seção judiciária da Bahia, da Justiça Federal, esse processo ele pertence ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, o portal é portal.trf1.jus.br. Então, como você viu, o endereço indicado aqui na parte superior dessa imagem. Então, aqui nós vamos para o site da Justiça Federal, né, do Tribunal Regional da Primeira Região. Se você quiser pesquisar especificamente também nos endereços das seções, você vê aqui ao lado abaixo do nome e ao lado do TRF primeira, que está branco, ali na segunda linha dessa imagem, você vê ali outras seções, né? SJC, que se refere ao Acre, mais adiante você vai ver SJBA, que é a da Bahia. Então temos dos estados que pertencem à primeira região, além também do Distrito Federal, tá certo? Então, nesse site da primeira região você identifica todos esses processos. Então temos aqui a primeira parte dessa consulta processual já está logo no centro do site. Então o site ele coloca aqui consulta processual. Então você vai identificar o seu processo aqui neste espaço. E como fazer? Primeiramente você vai nessa primeira caixa de opções e você vai ver lá. Ele começa TRF primeira região. Se o seu processo estiver em grau de recurso ou ele já começar no segundo grau, você deve buscar aqui no TRF. Se ele começou nas instâncias inferiores, né, o que a gente chama do primeiro grau, ou seja, ele começou em Feira de Santana, em Eunápolis, ou na seção da Bahia, por exemplo, ou é um processo do juizado, que ainda está em turma recursal, mas que pertence, no caso, à seção, ele não vai para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então você vai selecionar as outras opções. Note que a divisão aí está por estado. Ele coloca o Acre, tem a Justiça Federal e tem lá Cruzeiro do Sul, né, que é uma outra possibilidade. Na Bahia nós temos a Justiça Federal da Bahia, que é Salvador, e temos outras, né, outros lugares onde tem a Justiça Federal na Bahia. Então você vai selecionar aqui o que você quer. No nosso caso, eu fiz a seleção pela Justiça Federal da Bahia. A outra opção é você informar ao sistema qual é serão os dados que você vai utilizar para fazer essa consulta, essa pesquisa. Então ele precisa de alguma informação para poder pesquisar na sua base de dados. Então teremos aqui que você pode pesquisar por número do processo, nome da parte, o CPF ou CNPJ da parte, o nome do advogado, o código da OAB do advogado, mandados judiciais, protocolo de petição ou protocolo SEDEX. Então, um desses indicadores aqui vai te permitir uma delimitação na pesquisa, na base de dados do tribunal. E aqui embaixo, abaixo da escolha que você fizer, com os dados, geralmente a parte ela vai utilizar aí o CPF, no seu próprio CPF, para saber se tem um processo. E aí nessa caixinha você vai digitar o número e depois que digitar o número do CPF você vai apertar OK. E aí o processo ele vai te caminhar para uma tela, e aí ele pode te indicar para duas telas, uma já do resultado ou informando que não obteve êxito no resultado, nenhum processo foi encontrado. Bom, nós vamos passar para a tela que nenhum processo foi encontrado, porque isso aqui pode acontecer caso o seu processo ele já tenha sido encerrado. Então,
essa tela vai acontecer para algumas pessoas que já vão ter o processo inativo. Então ele vai remeter para essa tela aqui, consulta processual. E aqui você vai colocar novamente o CPF nesse espaço que está dentro da elipse, né, está circulado. Então tem CPF ou CNPJ da parte, você vai colocar novamente e vai marcar nessa opção, mostrar os dados baixados. Veja que apareceu lá naquele quadrinho rosa, nenhum registro encontrado. Então, possivelmente o processo ele já pode estar baixado. Então, por conta desse arquivo, você marca ali, mostrar os processos baixados. E aí, ele vai te remeter para uma outra tela. Se você colocou seu CPF na tela anterior e não passar para essa, possivelmente ele vai para a seguinte. E a tela seguinte é justamente o resultado. Ele vai informar o número de processos e o nome da parte que tem o CPF vinculado. Então, aqui você vai clicar no nome da parte, que estará de azul. Aqui eu marquei apenas por uma questão de sigilo, né? Deu o nome da parte, mas você vai ver aqui que clicando no nome da parte, ele vai aparecer os números de processo. No caso dessa parte que tem o número de processos, né? Tem dois números de processos, você vai ver aqui as duas opções. Nesse caso, temos aqui dois mandados de segurança, temos dois números, e você vai marcar. Se você clicar no processo na opção que estiver de azul, ele vai te remeter para uma outra caixa que é a que vai identificar o processo. Então, uma vez selecionada a opção do número do processo, ele vai te direcionar para uma página específica para o acompanhamento processual. Ele vai estar lá o processo, tá? O número do processo. Como esse é um processo antigo, ele diz aqui a numeração nova, porque atualmente os processos eles seguem a diretriz do CNJ, ele tem uma numeração, mas nem sempre foi assim. Então esse processo que foi distribuído aqui, mais embaixo a gente vê aqui a data de autuação e data de distribuição de 2009, ele é anterior à numeração única do CNJ, então ele tem dois números. Temos aqui a informação da classe processual, da vara, e qual o assunto da petição, qual a observação que eles colocaram. Nesse caso aqui foi um mandado de segurança para entrega de um diploma que não foi entregue, né, não foi disponibilizado pela instituição de ensino. Então, ao lado de processo, lá em cima que está marcado de laranja, você vai ver outras opções também que você vai poder identificar, como a movimentação, ele vai dar o passo a passo do processo até o arquivamento. As partes, ele vai identificar quem são as partes desse processo. Ele vai informar também quais são os documentos que estão presentes no processo, muitas vezes uma publicação de uma sentença. Ele não vai colocar a publicação, mas o documento ele pode ficar disponível lá. Vai ter também as publicações, o que saiu no diário, o inteiro teor, também algumas decisões podem constar nesse processo e os acessos, né, a possibilidade aqui de informar quem teve alguns acessos a esse processo. Quem teve acesso, quem não teve acesso, quem pesquisou esse processo, pode ter aí também essa informação no site. Então, basicamente é isso que eu teria para falar sobre como fazer uma consulta na Justiça Federal da Bahia. Então, agradeço a todos a atenção. Se gostou, mostra aí, sinaliza. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí seu questionamento no nosso site. Agradeço aí, muito obrigado.